Lá na hipófise, nós vamos ter um aumento da hipófise. Esse aumento, ele é principalmente associado ao lobo anterior. Esse aumento da hipófise pode provocar uma compressão do quiasma óptico e aí, durante a gestação, aquela paciente pode ter uma redução do seu campo visual. Então, aquela paciente que não tem problema de visão nenhum, pode nem sentir essa alteração. Mas aquela paciente que já tem uma diminuição da acuidade visual, algum problema de visão pré-gestacional, ela pode sentir um pouquinho mais essa perda visual durante a gestação. Esse aumento, ele está relacionado ao aumento das células, né? Pode ser uma hipertrofia, e uma hiperplasia dessas células, principalmente as células acidófilas. E essas células são as que são responsáveis pela produção da prolactina, tá? Aí, nós vamos ter em cada porção dessa hipófise a produção dos seus hormônios. E esses hormônios, eles podem não se alterar, pode ter uma produção reduzida, ou pode ter o aumento. A única produção que vai estar aumentada de hormônio na hipófise é a prolactina. A prolactina, ela vai estar aumentada devido à atuação do estrogênio sobre ela, sobre a glândula hipófise, e ela vai estar responsável na gestação pela produção de leite nas glândulas mamárias. Então, no decorrer da gestação, nós vamos ter mudanças naquele tecido mamário, que eles vai ficar mais, a mama vai ficar mais endurecida, mais dolorosa, vão aumentar de volume e as suas células vão estar produzindo, né, fazendo a produção daquele leite, que depois, com o hábito da sucção do neném, vai estar aumentando ainda mais a produção do leite, tá? O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, a produção deles vai estar reduzida. Então, se eu engravidei, né, lá vocês vão, no período que vem, avaliar todo o processo do ciclo menstrual, eu vou ter a suspensão do GNRH. E é o GNRH que vai atuar sobre a hipófise, fazendo a produção do FSH e do LH. Então, durante a gestação, essa produção ela vai estar inibida ou praticamente reduzida. O TSH, ele não se altera, mas esse TSH materno, ele é capaz de atravessar a placenta e aí ele é capaz de produzir, fazer uma secreção do TSH fetal. Então, alterações da tireoide materna podem causar alterações sobre a tireoide daquele feto. O ACTH produzido pela adenohipófise, ele não vai estar alterado durante a gestação. E a ocitocina é que vai atuar na musculatura do músculo do útero. Então, a ocitocina, ele é responsável, ele é chamado como se fosse o hormônio do amor. Quando a gente faz o tratamento em ginecologia de reposição hormonal, quando a paciente fala que está com a diminuição do libido, a gente pode fazer a manipulação de hormônio da ocitocina, porque ela como se fosse o hormônio da felicidade. E aí ela vai melhorar aquele apetite, né, o bem-estar daquela paciente, para que ela tenha melhora do seu apetite sexual. Já na gestação, essa ocitocina, ela vai atuar sobre a musculatura do útero e vai desencadear as contrações uterinas. Então, esse aumento dessa produção dessa ocitocina, ela vai estar associada muito mais no período de 4 semanas que antecedem o parto, que é o período que ela vai ter as contrações, chamadas contrações de treinamento, para estar impulsionando o neném para baixo, empurrando o colo do útero, causando a dilatação do colo do útero e que aquele neném encaixe no canal de parto.
Qual seria a diferença da ocitocina e do misoprostol? Nós vamos dar uma aula, vou ser eu mesmo que vou dar essa aula, chamada de amadurecimento do colo do útero e indução do trabalho de parto. O misoprostol, a finalidade dele é atuar no colo do útero. Então, ele vai amadurecer o colo do útero. Indiretamente, ele faz com que tenha aumento das contrações uterinas. Já a ocitocina, ela vai atuar mais no útero. Então, ela vai coordenar aquelas contrações. Que quando você está ali nas contrações de treinamento, elas são contrações que elas podem vir de qualquer lado. Então, pensando assim, que eu sou o útero, podem vir contrações de baixo para cima, da lateral, de cima para baixo. E quando você desencadeia a produção de ocitocina, ela vai atuar no tríplice gradiente de contrações, que ele é no corno do útero. Então, essas contrações vão ser de cima para baixo. Elas vão ser contrações regulares. Então, a ocitocina atua mais na parede do útero. E o misoprostol, ele é para atuar lá no colo do útero, o amadurecimento do colo do útero. Então, aqui, ó, a prolactina tem um aumento. O hormônio hipotalâmico estimulante da tireotrofina, TSH, a concentração não se altera. O adenocorticotrófico, produção inalterada. O hormônio liberador da gonadotrofina, a produção é suspensa. Se ele suspende, aí ele vai ter uma produção reduzida do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. E o hormônio do crescimento tem uma produção também aumentada, mas não tão importante quando a gente tem aqui em relação à produção da prolactina. O sistema materno-tireoide. A tireoide, a gente também tem um aumento do volume. Esse aumento do volume está associado à hiperplasia, hipertrofia e ao aumento da hipervascularização. Por isso que durante o exame físico, você pode avaliar um sopro vascular à escuta daquela área de tireoide. Eu falo com meus alunos que fazem a prática comigo que o exame físico, ele precisa ser realizado crânio-caudal. A partir do momento que a paciente entra na sala, você já tem que começar a observar se ela está andando adequadamente ou em alguma posição antálgica. Ela sentou na sua frente. Você vai avaliar se ela está tendo alguma turgência, está tendo dificuldade respiratória, está cansada na hora de falar, para você avaliar a parte cardiorrespiratória. E quando você coloca ela na mesa, você tem que fazer a avaliação dos fânelos, você tem que avaliar a mucosa, avaliar a parte de gengiva, se está bem ou não, e fazer a palpação da tireoide. Então, se vocês não palparem, nunca palpei, não sei como é, então se não tem o hábito de palpar, não vai avaliar se ela tem algum tipo de alteração. Não sou endocrinologista, então se a gente observar lá no exame físico que a gente está tendo um aumento, algum endurecimento, a gente vai estar solicitando uma ultrassonografia da tireoide. Se a gente pedir a dosagem dos hormônios, que hoje faz parte do Ministério, a solicitação, tanto do Ministério quanto da FEBRASO, a dosagem do TSH e T4, e tiverem alterações na sua medida, você vai pedir uma solicitação. Durante esses 20 anos de pré-natal que eu faço, então formei em 2023 e já fui fazer a residência. 20 anos, já tive o diagnóstico de um câncer de tireoide durante a gestação, tá? Só em palpar, ver algo que estava errado, solicitar uma ultrassonografia e veio sugestivo, altamente sugestivo, e a paciente deu o diagnóstico de câncer de tireoide, tá? Então, a tireoide, ela precisa ser avaliada. Então, esses fatores, além da atuação do TSH materno, a gente também tem os fatores estimulantes da tireoide placentária, o HCG e o TSH coriônico. Então, essa relação vai aumentar
a produção do T4 e do T3. Daí, com o aumento do T4 e do T3 induzido pela placenta, a gente vai ter uma diminuição do TSH materno, em decorrência do seu feedback negativo de produção. Essa queda do TSH materno, ela vai ser principalmente no primeiro trimestre. Depois ele tende a normalizar. No segundo trimestre, retorna aos valores pré-gestacionais. Já também em decorrência do sistema materno da tireoide, você vai avaliar a produção no fígado, que você vai ter no fígado um aumento da produção das proteínas que se ligam ao T4. Então, se eu tenho uma alta quantidade de T4, esse T4, que apesar de estar aumentado aqui, quando a gente vai fazer a dosagem, ele vai estar inativo, não atuando, porque ele vai estar ligado à proteína. Então, mesmo ele estando elevado, ele não vai estar atuante e a paciente ela vai permanecer sem alterações de tireoide. É como se ela fosse uma gestante, uma mulher não grávida. Ok? Então, o que é importante vocês lembrarem? Que a gente tem hormônios placentários que podem estimular a produção do T4 e do T3. Quando vocês forem estudar a doença chamada gestação molar, é uma doença onde você vai ter uma intensa produção de placenta, anormal de placenta. Se eu tenho uma produção anormal de placenta, eu posso ter um aumento de T4, não posso? Então, essa paciente pode simular uma crise de tireoide, uma tireotoxicidade, não pode ter? Então, por isso que é importante a gente saber. Porque lá quando vocês internarem uma gestante com gestação molar, faz parte da avaliação clínica de solicitação de exames daquela paciente, a dosagem de T3 e de T4. E você pode ficar atenta, porque ela pode ir lá, no momento de internação, ter uma crise tireotóxica. Ok? Então, aqui, ó. Na gestante, a tireoide da não grávida, você vai ter aqui a atuação do TSH sobre a tireoide. Então, você vai ter a liberação do T4, do T3, a atuação normal. E na gestante grávida, você tem a atuação dos estimulantes da tireoide, os estimulantes placentários, o HCG e o TSH coriônico, aumento da produção de T4 e de T3 e uma queda transitória do TSH no primeiro trimestre. Então, isso daqui é a parte mais importante que vocês têm que lembrar da fisiologia da tireoide na gestação. Essa diminuição do TSH no primeiro trimestre, mesmo você tendo e com esse aumento do T4 e do T3, ok? Sistema paratireoide. A paratireoide, a função, o principal hormônio dele relacionado é o paratormônio. Qual é a função do paratormônio? Ele vai corrigir a hipocalcemia. Então, ele vai ser liberado se o cálcio plasmático ele estiver baixo. Na gestação, o que você vai ter? Você vai ter a transferência daquele cálcio materno para o feto. Então, você vai ter a formação do esqueleto daquele feto. Por isso que é importante a ingesta de leite e derivados. Hoje, a gente antigamente só prescrevia cálcio para a gestante, para aquela que não fazia o consumo, né, de leite e derivados. Mas hoje, né, esse ano, o Ministério da Saúde ele colocou a suplementação de cálcio como obrigatória para todas as gestantes na prevenção da doença hipertensiva, da pré-eclâmpsia, tá? Então, antigamente você só dava cálcio para quem não tomava leite e derivados. Hoje, todas as gestantes precisam sair da primeira consulta de pré-natal já com a prescrição básica de cálcio. E aí,
Na gestação, nós vamos ter uma transferência de cálcio para da mãe para o feto. Então, aquela produção, aquele osso, tem que ter mais ou menos 32 gramas de cálcio ser transferido. Você vai ter uma hemodiluição gravídica. Então, em decorrência da progesterona, aquela gestante ela vai estar reter mais líquido, então ela vai ter uma hemodiluição. Você tem um aumento da taxa de filtração glomerular. Isso faz com que tenha uma depuração desse cálcio e uma diminuição da concentração de cálcio daquela paciente, tá? Então, além dos fatores da gestação relacionados às alterações maternas, você tem um fator relacionado ao feto de promover a osteogênese para aquele feto. Então, aqui, ó, na gravidez, nós vamos ter a placenta. Então, também na placenta, nós vamos ter hormônios que vão atuar, como se fosse aumentando essa produção do caratormônio. Você vai ter lá no feto a passagem de cálcio da mãe para o feto, a osteogênese. Você vai ter aqui no rim, aumentando a vitamina B2, isso daqui também vai promover a diminuição daquele cálcio. Lá no intestino, você vai ter que ter uma maior absorção do cálcio, já que a paciente precisa repor o cálcio. E depois do cálcio, ele também vai estar sendo importante no período de lactação, porque aí o osso materno, ele vai ter que reabsorver mais cálcio, já que ele perdeu para a formação daquele neném, para diminuir o risco de fraturas. E aí vai ter também o neonato que vai receber aquele cálcio através do leite materno. Então a gente vê que esse mecanismo de atuação para ter uma osteogênese, para ter um equilíbrio na quantidade do cálcio, precisa ser suficiente durante a gestação e mesmo após o pós-parto. No pâncreas. No pâncreas, nós vamos já aqui tentando iniciar o assunto em relação a diabetes na gestação. A gente tem que entender que a gestante, no primeiro momento, na primeira fase da gestação, ela precisa ganhar peso, para que no término da gestação, esse depósito de gordura seja passado ao feto, permitindo o crescimento daquele neném. Então, ela vai ter aqui, ó, um efeito chamado diabetogênico. Para manter a disponibilidade de glicose para aquele neném, essa glicose é que vai permitir o crescimento, ela vai ter um aumento da resistência insulínica materna. Como é que isso ocorre? Porque a gente tem o glucagon, que vai estar reduzido na gestação, então ele vai permitir aquele anabolismo, aquela quebra, e vai ter uma insulina que também vai controlar o nível de glicose, aminoácidos e ácidos graxos. E aí você vai determinar sempre a necessidade do feto. Então, é como que eu vou estar transferindo toda a energia da mãe, toda a glicose da mãe vai ter que ser transferida para aquele feto, vai ser consumida para aquele feto ter um crescimento. Então, na gravidez normal, nós vamos ter uma hipertrofia das ilhotas pancreáticas, vamos ter um hiperinsulinismo e um progressivo aumento da resistência à insulina. Tudo isso é para permitir o acúmulo de glicose no primeiro momento e no segundo momento essa glicose passa a ser utilizada pelo feto, permitindo o crescimento dele. Então aqui, ó, inicialmente a fase chamada anabólica, onde você vai ter os depósitos de gordura, aumenta o depósito de gordura e a reserva energética da mãe. Então ela vai ficando cada vez mais gordinha, ganhando peso. E depois você vai ter a fase catabólica, onde você vai recrutar aqueles depósitos de gordura e aí você vai passar para aquele feto. Nesse momento aqui, esse feto, ele pode ter um consumo muito grande daquela glicose e é isso que vai determinar um feto macrossômico.
acima de 4 quilos, que é o sugestivo de uma paciente com diabetes gestacional, tá bom? Cortisol. O volume da glândula do córtex adrenal pouco se altera, porque a gente viu lá a hipófise tem um aumento, nós vimos que a tireoide também pode ter um aumento, mas a adrenal ela pouco se altera. Esse córtex da adrenal, ela vai estar sendo responsável pela produção do cortisol e pela produção da aldosterona sérica. O cortisol, a gente viu anteriormente, ele vai contribuir para que você tenha uma resistência à insulina, permitindo aquela fase anabólica e depois a fase catabólica. Então, você vai ter a formação da gordura e depois essa gordura ser queimada e transforma em glicose para aquele feto. E a aldosterona, ela vai estar elevada na gestação, principalmente tendo um pico com 20 semanas de gestação. Então, isso ela vai estar atuando naquele aparelho justaglomerular. Então, a produção de renina, angiotensina. Então, ele vai ter o efeito da gente ter uma retenção de sódio, expansão do volume intravascular. Então, aqui, da mesma forma, esse sistema renina-aldosterona, ele vai causar uma retenção de sódio, e aí esses altos níveis de renina que vão permitir que aquelas pacientes tenham um controle de retroalimentação para que ela não fique extremamente edemaciada, tá? Então, a gestante, a gente tem que orientar a ingesta, a diminuição da ingesta de sódio, tá? Para que ela não tenha uma retenção, ela não tenha propensão ao aumento da pressão. E você vê que isso daqui, ó, ela tem um pico com 20 semanas de gestação. É o período onde a gente começa a avaliar a doença hipertensiva naquela gestante. Então, toda consulta que a gente faz, a gente tem que avaliar o edema. O edema está relacionado também ao peso. Então, esse peso, a paciente ganhou porque comeu demais, está gordinha, ou porque ela está fazendo uma retenção hídrica. Então, é importante, toda vez que você pegar um cartão de pré-natal, avaliar as consultas anteriores e ver como é que está progredindo o peso da paciente, além de olhar para a paciente. Ela está com o rosto inchado, está com as pernas inchadas, está com os dedos inchados. Então, como é que está essa retenção hídrica dessa paciente? Ovários. Os ovários, eles vão ser inicialmente responsáveis ali pela produção do corpo lúteo. Então, aqui, quando eu tive aqui, ó, 14º dia, menstruei, D0, 14º dia após a menstruação, eu vou ter a chamada ovulação. Então, nesse período aqui, eu vou ter a chamada formação do corpo lúteo. Para que serve esse corpo lúteo? Ele vai aumentar a produção da progesterona, isso vai atuar aqui no endométrio e vai deixar esse endométrio mais preparado para receber uma gestação. Então, ele vai estar nutrido. Se por acaso não ocorrer aqui uma fecundação, então se não encontrar o óvulo com esse espermatozoide, esse endométrio, ele vai ficar, vai perder a atuação dos fatores hormonais, ele vai descamar e é aquilo que a gente vai ter a menstruação, ok? Agora vamos dizer que quando eu tive aqui a ovulação, eu encontrei um espermatozoide, então eu tive uma fecundação. Então esse endométrio aqui, ele precisa ficar nutrido, rico, permitindo que aquele óvulo fecundado pelo espermatozoide sofra ali um mecanismo de nidar, que é grudar, é isso aqui, ó, o início da implantação. Quando ele implantou, ele vai como se fosse dedinhos, ele vai produzir aqui a placenta, que vai invaginar sobre esse endométrio. Então, até esse processo de produção de placenta,
porque a placenta é que vai ser responsável pela produção da progesterona, o corpo lúteo é que vai ser responsável pela produção de progesterona. Então, por exemplo, assim, hoje no nosso pré-natal, nós atendemos uma paciente que teve um episódio de sangramento, de cólica, e foi prescrito para ela uma medicação chamada Juno. O Juno é a progesterona. Também temos no mercado o Ultragestan, é a progesterona. Então, se a paciente está tendo uma ameaça de aborto, uma ameaça de sangramento, quer dizer que a placenta ou o saco gestacional, ela está tendo aqui um sangramento nessa área, eu vou estar dando um aporte de progesterona para manter aquela gestação, ok? Então, eu tenho patologia chamada de corpo lúteo insuficiente. É como se a produção da progesterona pelo corpo lúteo está insuficiente. O que é que o corpo lúteo produz? Progesterona. Então, para essa paciente, a gente vai dar a progesterona, ok? Então, a fase de implantação, 22 semanas após a fecundação, que é chamada fase de implantação, aí você depois vai ter a produção ele vai produzir a progesterona. Quando você chega com 8 semanas de gestação, aquela placenta, ela já é capaz de produzir progesterona. Então, o corpo lúteo vai desaparecer e aí a placenta vai ser responsável pela produção de progesterona. Nós temos dificuldade nessa produção de progesterona. É aquela paciente que vai ter o risco de aborto. Então, na literatura, se você for estudar, fala que essa progesterona que a gente prescreve para esse paciente na ameaça do aborto não tem justificativa. Mas na prática, o que a gente observa? Que a gente prescrevendo progesterona para aquela paciente tem uma boa resposta. Por que continuamos prescrevendo progesterona dessa forma? Porque quando a paciente tem uma fertilização in vitro, o fertileuta prescreve progesterona e em altas doses. Um comprimido de Ultragestan ou um comprimido de Juno, ele pode ser de 100 ou de 200 miligramas. O de 100, normalmente a gente utiliza lá na parte de ginecologia, para regular o fluxo menstrual. E o de 200 é que é utilizado na gestação. E aquele fertileuta que a paciente fez uma fertilização in vitro, chega a utilizar até dose de 800 microgramas por dia. Então, uma dose bem maior, 4 vezes maior do que a gente utiliza normalmente. Ok? Até quando eu vou manter essa medicação? Até a paciente não apresentar sangramento. Aí eu vou liberar ela o uso da medicação. Ela pode ser feita por via oral ou por via vaginal. Mas a via vaginal, por estar mais próxima do útero, ela tem uma melhor absorção e uma resposta terapêutica melhor. Então, se a paciente tiver com um sangramento leve, tipo dedo de luva, não é um sangramento com fluxo menstrual aumentado, você vai colocar ela o comprimido na vagina. Se a paciente está com ameaça de aborto, um sangramento maior, aí você dá para ela tomar. Pacientes com cistectomia ou que tem casos de trombose, pode realizar essa implantação? Pode. Mesmo a de 100 miligramas? Placenta. Então, a placenta, ela vai ser responsável por produzir hormônios proteicos, a gonadotropina coriônica, hormônio lactogênico placentário, hormônio tireotrófico coriônico, hormônio adenocorticotrófico coriônico, hormônios esteroides, a progesterona e estrogênios. Então, como os próprios nomes falam, lactogênico placentário, tireotrófico, adenocorticotrófico, eles vão atuar como se fossem os hormônios de origem, lá da tireoide ou da adrenal, entendeu? Então, eles vão atuar sinergicamente. Então, no terceiro mês da gestação,
A placenta está totalmente desenvolvida e tem o formato de uma panqueca. Isso às vezes é até questão de prova, tá? Neste momento, ela assume a secreção dos hormônios responsáveis pelo desenvolvimento da gestação, antes secretados pelo corpo lúteo. E o principal hormônio é a progesterona, tá? Então, células placentárias, origem do trofoblasto, é que vão ser responsáveis por essa produção hormonal. Isso daqui também é questão de prova. Mas onde é que está aquela produção da secreção hormonal? Nas células de origem do trofoblasto. Não minha prova somente não, provas de residência de concurso mesmo, tá? Então, essas outras células do trofoblasto, você vai dividir aqui essa placenta, entendeu? Então, ela tem aqui as vilosidades. Primeiro você tem o cólio, que é a parte fetal da placenta. Depois você tem aqui as vilosidades coriônicas. E depois você tem a vesícula basal, que é a parte materna. Então, a parte materna é aquela que vai estar aderida ao útero. E essa parte chamada fetal é a parte que vai estar aqui envolvida ali pelo âmnio, e aí vai estar ali em contato dentro do neném, entendeu? O neném fica dentro de um saco, então é a parte que vai estar envolvida para a parte fetal da placenta. Os tecidos, no tecido trofoblasto, então ali vai ter a síntese daqueles hormônios, e esses hormônios, eles vão atuar com ação semelhante aos hormônios produzidos pelo hipotálamo, pela hipófise, pelos ovários, adrenais e paratireoide. Então, o HCG, similar ao LH, o hormônio lactogênico placentário, similar à prolactina, o ACT coriônico, similar ao ACT hipofisário, a proteína relacionada a paratiroidiano, similar ao paratiroidiano hipofisário, o hormônio tireotrópico coriônico, similar ao TSH, os hiposteroides que são sintetizados. Então, são esses 6 grupos de hormônios que vão ser produzidos aí pela placenta. Qual é a principal função da placenta? Então, a placenta que está aqui, ó. Então, você tem o âmnio, o feto envolvido aqui o saco gestacional, e aqui você tem o desenvolvimento da placenta. Qual a principal função da placenta? É produzir quem? Justamente, vocês falam mais alto. E aí, essa placenta, esses hormônios produzidos pela placenta, vai permitir o crescimento, a diferenciação desse trofoblasto, vai influenciar toda nesse homeostase, desenvolvimento daquele feto, vai permitir uma reação, modular uma reação imunológica para que aquela mãe não elimine, faça o aborto daquela gestação em curso, regular as alterações cardiovasculares e nutricionais maternas, protege o feto de infecções e prepara o organismo materno para o parto e para a lactação. Então, no decorrer da gestação, a placenta, a progesterona, ela vai atuar em diversos mecanismos. E aí, esses mecanismos é que vão permitir o desenvolvimento desse feto. Então, bora lá. Aqui é quando eu falei da formação do corpo lúteo. Então, aqui, ó, você tem inicialmente essa produção da placenta, ela vai ser toda determinada pelo corpo lúteo. E depois, no decorrer, a produção hormonal passa a ser determinada principalmente pela placenta, produção da progesterona, tá? Então, as células placentárias, origem do trofoblasto, é que vão ser responsáveis pela produção hormonal. Gonadotrofina coriônica. A gonadotrofina coriônica é para fazer o teste de gravidez. Então, você vai ter a subunidade A e a subunidade B. Essa gonadotrofina coriônica, ela vai ser produzida pelo sincício trofoblasto.
E ela vai dar dobrando a cada 2 dias a partir do momento que foi determinado ali que você tem um teste de gravidez positivo. E depois ela vai seguir um platô entre 60 a 80 dias de gravidez. Então é mais ou menos aqui, ó. Quando a gente faz um teste de gravidez de sangue, você pode ter um teste chamado beta-HCG quantitativo. Quantificar igual como se fosse o VDRL de sífilis. Então ele vai dar um valor. Mais ou menos aqui, quando eu estiver entre, deixa eu ler aqui direitinho. Quando ele estiver com 1 semana, ele vai estar entre 5 a 50 miliunidades por ml. E quando eu estiver mais ou menos aqui, ó, entre 8 semanas de gestação, ele vai estar entre 55 mil a 100 mil, a 200 mil. Então, o beta-HCG, com o evoluir da gestação, ele vai aumentando em quantidade. Então, esse é um exame que ele serve, que ele é útil para a gente avaliar a evolução daquela gestação. Se eu engravidei hoje, dependendo da idade gestacional, você vai ter um valor tanto de HCG. Daqui 1 semana, esse HCG ele tem que estar aumentando. Vamos dizer que se ele não tiver aumento, se ele diminuiu, é porque eu posso ter uma gravidez que não está evoluindo. Pode evoluir para um aborto ou ser uma gravidez ectópica, que não esteja desenvolvendo dentro do útero. Entenderam isso? Então, essa gonadotropina, ela é responsável lá no início da gestação por manutenção daquele corpo lúteo e pela funcionalidade do corpo lúteo. Ele também vai evitar uma rejeição imunológica, evitar que a gente tenha perda daquela gestação. Ele estimula, a partir da 7ª semana de gestação, as chamadas células de Leydig a produzir os andrógenos. Então, ele aqui é o responsável pela diferenciação celular. Se aquele diferenciação sexual, se vai ser um menino ou se vai ser uma menina. Se eu tenho a produção de andrógenos, eu vou ter um sexo masculino. Por isso que a gente pode fazer a sexagem fetal, e essa sexagem fetal ela é feita a partir de 8 semanas de gestação. Porque aí eu já vou ter essa diferenciação celular entre masculino e feminino. Através do beta-HCG é que eu vou fazer o teste beta-HCG, que é o primeiro sinal da presença do trofoblasto naquela gestação, naquela paciente. E aí eu vou determinar uma gravidez ou não, reagente ou não, positivo ou não. E ele aumentado de tamanho, aumentado de quantidade na circulação materna, ele vai desenvolver uma atividade tireotrófica. Então, como eu já tinha falado, lá na gestação molar, esse beta-HCG, ele vai estar altamente aumentado. Então, quando vocês estudarem a doença de gestação molar, o acompanhamento do beta-HCG é que vai dizer se aquela gestação molar foi resolvida ou não. Como é que isso acontece? Eu fiz hoje a curetagem daquela paciente. Se eu fiz a curetagem, eu fiz a retirada da placenta. Então, eu tirei todo o tecido, as vilosidades coriônicas que estariam produzindo aquele hormônio, ok? Daqui a 2 semanas, aquela paciente não evoluiu com resolução daquela gestação molar. Então, aquelas células ali dentro do útero continuam a proliferar. Então, forma-se outra quantidade de placenta. Então, eu vou fazer a dosagem do beta-HCG, que ele teria que ter diminuído, ele fez foi aumentar, dobrar de quantidade. Então, significa que aquela paciente não resolveu com aquela curetagem. Então, aí eu vou fazer a ultrassonografia, e quando eu fizer a ultrassom, eu vou identificar material dentro do útero. Entendeu?
Então, ele é um exame que você utiliza para fazer o acompanhamento da gestação molar. O diagnóstico de gravidez, então, quando você tem um atraso menstrual, você tem um platô de 1000 mU por ml, a quantidade de dosagem do beta-HCG. Depois, com 8 semanas, com 10 semanas, ele vai chegar a um platô máximo, que é chamado de platô de 100 mil unidades. E depois, com 20 semanas, esse platô ele vai declinar e ele vai ficar na gestação naquela gestante em forma de 10 a 20 mil unidades. Então, esse beta-HCG, ele vai ser utilizado para avaliação da vitalidade ovular. Então, se a gestação está evoluindo, ele tem que estar aumentando. No diagnóstico e acompanhamento da gravidez ectópica, da forma como eu expliquei para vocês, e no diagnóstico e tratamento de gravidez molar. A gravidez ectópica, ele vai ter um aumento e depois ele vai ter uma diminuição. Porque na gravidez ectópica também é uma gestação que não vai evoluir normalmente. Então, ele vai ter uma diminuição. Ok? Perguntas? Vocês estão assustados? Eu estou entendendo mais ou menos? Endocrinologia da placenta. A placenta, ela vai estar responsável pela produção também do lactogênio placentário. Esse daqui vai estar assessorando a estrutura igual, assemelha-se à estrutura da prolactina e da hormônio do crescimento. Então, ela é produzida no cincício trofoblasta, permite uma melhor quantidade de glicose disponível para aquela necessidade do feto e vai assegurar as demandas daquele feto. Então, por isso que ela vai atuar também no fator de regulação de insulina, né, daquela resistência à insulina. E fala-se na literatura que a dosagem do hormônio lactogênico placentário poderia estar associado ao maior risco de insuficiência placentária e também associado ao óbito fetal. Então, se eu dosar esse hormônio e ele estiver baixo, você pode dizer que essa paciente tem um risco de evoluir para problemas de insuficiência placentária e esse neném, essa gestação, pode ter um risco maior de óbito fetal. Ok? Hormônio tireotrófico coriônico. Então, ele vai atuar como se fosse atuação lá na tireoide, semelhante ao TSH hipofisário, e aí ele vai estar atuando aqui, e esse slide aqui igualzinho, ó. Tireoide da grávida, nós vamos ter os hormônios tireotrófico coriônico de origem placentária, vai atuar lá e vai aumentar a produção de T4 e de TSH. E em função disso, a gente tem uma diminuição T3 e T4. E em função disso, você vai ter uma diminuição do TSH. Então, você lembra que eu falei disso no início da aula, quando eu falei de tireoide? Vocês lembram? Voltando aqui, ó. Quando eu falei da parte materna, eu repeti aqui, ó, que a gente vai ter fatores estimulantes da placenta, o HCG e o TSH coriônico. Isso aumentam a produção do T4 e do TSH. E por isso que no início da gravidez eu tenho uma queda do TSH materno, ok? Então lá a gente não está já estudando o compartimento da placenta. Então eu repeti aqui a mesma anotação do slide do início da aula. Então, o hormônio da placenta, tireotrófico coriônico, vai atuar aumentando a produção do T4 e do T3 e por isso que diminui a queda do TSH,
Vocês lembram disso? Oi. Hormônio adrenocorticotrófico coriônico. Esse daqui vai aumentar a produção de estrógenos, de substâncias que vão ser utilizadas na esteroidogênese. Então, o colesterol, a pregnenolona e nas adrenais maternas. Isso daqui vai fazer, esses substratos vão ser utilizados na esteroidogênese. Então, produção de esteroides pelaquela placenta. Hormônio coriônico similares aos fatores liberadores do hipotálamico. Então, esse daqui vai aumentar a produção do fator inibidor do hormônio do crescimento, que é a somatostatina. Isso daqui também vai atuar na maturação pulmonar do feto no terceiro trimestre, porque vai fazer a produção de glicocorticoides, de surfactantes, que vão atuar na maturação daquele neném. Na placenta, ela atua como um vasodilatador e também atua na síntese de prostaglandinas. Essas prostaglandinas são substâncias que vão desencadear o processo de parto, porque vão atuar nas membranas e na placenta. Na membrana pode causar ruptura prematura de membranas ovulares e isso liberar hormônios e substâncias que vão desencadear o trabalho de parto daquela paciente. No caso, essa questão de ser similar à ela vai fazer com que o feto pare de crescer no final da gestação? Não. Como assim o inibidor do GH? O GNH, aqui quando eu falei, no início do slide, da tireoide, da hipófise, que a gente falou aqui, ó, do hormônio do crescimento que não se altera. Aqui, ó, produção daqui aumentada, entendeu? Então, em decorrência dos hormônios produzidos na hipófise, aí o de lá vai agir cineticamente aqui nos hormônios da hipófise. Mas é porque ela está escrito que é inibidor. Então, mas ele vai atuar aqui e aí ele inibe a atuação da hipófise materna. Então ela vai parar por um período como se não estivesse atuando ali, entendeu? A função dele não vai estar ativa naquele momento, vai inibir aquela produção ali. Bora para frente. Não vai ter. Vai ter a dificuldade dele de respirar, síndrome de membrana hialina, justamente. Os estrogênios. Aqui os estrogênios produzidos pela placenta, eles vão permitir uma unidade feto-placentária, então vai permitir a unidade entre a placenta e aquele feto e vão permitir a formação dos estrógenos. O que é que o estrógeno vai atuar na gestação? Na placenta, ela vai aumentar o fluxo sanguíneo daquela útero placentário e a nutrição daquela placenta, a nutrição daquele útero. Vão aumentar formando a prolactina. A prolactina vai bloquear a sua ação na mama e inibe a lactogênese durante aquele período da gestação. Vão atuar fazendo a hiperplasia do miométrio, então permitir o crescimento daquele útero para que ele possa alojar aquele feto em desenvolvimento e crescimento. Estimulam a força contrátil do miocárdio materno, então o coração da mãe precisa trabalhar
avaliar mais, para bombear mais sangue, para mandar para aquele coração, para todo o feto que está em desenvolvimento, e participo da indução e retenção hídrica chamada embebição gravídica. Então, a gestante, se você for fazer, avaliar o colo do útero dela está mais congesto, está mais embebido. Se você for avaliar a mucosa, a gengiva daquela paciente, ela também está mais congesta. Ela tem um risco maior de sangramento. Então, são sinais, avaliações que ao toque, até que você vai diferenciar se a mulher está grávida ou não grávida. É o toque na consistência que a gente fala, de ponta de nariz ou de boca, que a consistência de boca é o toque de mulher grávida. A endocrinologia do feto. Então, no feto, são hormônios que são pouco conhecidos, e a função também deles relacionada ao feto ainda também está pouco conhecida e que precisa de vários estudos ainda em andamento. Nós temos os hormônios hipotalâmicos, que os núcleos hipotalâmicos já estão diferenciados ao período embrionário, então por volta de 8 semanas você já consegue avaliar os núcleos hipotalâmicos daquele feto. E o GNAH pode ser detectado no cérebro de embriões entre 4 e 5 semanas de gestação. Os hormônios hipofisáveis, eles são essenciais, permitindo o desenvolvimento das gônadas, já diferenciada, e da genitália externa. Então, a gente falou lá da atuação nas células de Sertoli. A gente vai novamente falar aqui para diferenciação se vai ser um sexo masculino ou se vai ser um sexo feminino. A tireoide do feto. A tireoide do feto, ela vai ocorrer a produção hormonal dela independente da mãe. Os hormônios, com 12 semanas, ela vai ser capaz de concentrar iodo e sintetizar os seus hormônios. Ocorre pouca transferência de hormônios maternos para aquele feto, mas isso evita com que as doenças maternas podem afetar o crescimento do feto. No entanto, impede que, se a gente tiver uma doença fetal, o uso de hormônios da mãe possa tratar aquele neném, porque você tem uma dificuldade dessa suplementação passar pela placenta. Então, aqui, ó, esse tratamento aqui, ó, eu tenho um feto que tem um bócio. Então, eu tenho dificuldade de tratar esse bócio, porque a passagem de hormônios da mãe para o neném, ela é pouco em decorrência da placenta, os hormônios tireoidianos. Para a tireoide fetal. Então, a gente falou lá que você tem a necessidade de transporte do cálcio, que vai passar da mãe para aquele neném, permitindo o crescimento daquele osso, o desenvolvimento do esqueleto daquele neném. Então, a placenta ela vai permitir ativamente aquele transporte do cálcio para o compartimento fetal, permitindo o crescimento e o desenvolvimento da osteogênese. O testículo. A gente falou de testosterona fetal e falou aqui do fator inibitor dos ductos fetais. Então, as células Sertoli, elas vão ser responsáveis pela produção daqueles estrógenos. Esses estrógenos vão permitir a produção dessa testosterona, e essa testosterona vai atuar aqui sobre o sistema genital, diferenciando o sistema genital feminino e sistema genital masculino. Então, no sistema genital feminino, os ductos de Miller, eles vão resistir, e os ductos de Miller são esses ductos aqui, ó. E aí você vai ter o desenvolvimento do sistema genital feminino. Já que nos ductos masculinos, no desenvolvimento do sexo masculino, você vai ver que esse ducto ele vai regredir. Então aí você vai ter o desenvolvimento do sexo
masculino. Então, esse fator inibidor são produzidos pelas células de Sertoli, e aí é que vai fazer a diferenciação entre o sexo masculino e o sexo feminino. Os ovários, o desenvolvimento dele, ainda em o significado dos hormônios produzidos pelos ovários fetais, ainda permanecem não esclarecidos, tá? Então, precisa-se de mais estudos, mas eles podem ser observados já na gestação, entre 7 e 8 semanas de atividade intrauterina. O capítulo foi estudado pelo Zugaib e para facilitar a vida de vocês. Eu não gosto dessa parte hormonal, que eu acho que a gente tem que passar para vocês, mas como graduação básica, não ginecologistas, eu não acho que vocês têm a obrigação de saber todos os detalhes. Nem nós obstetras, se você pedir para eu dar essa aula para vocês, semana que vem eu vou ter que estudar ela toda de novo. Entendeu? O que é importante? Qual é o hormônio mais importante que eu falei para vocês? Então, a progesterona, sim. Vocês têm que saber onde ela é produzida, qual é a função da progesterona, tá? Isso daí vocês têm. O que eu passei aqui para vocês? Um teste. Qual o teste que eu passei? Eu falei? Um exame que eu mostrei aqui. Beta-HCG. Então, falar sobre o beta-HCG, vocês têm que saber, tá? Para que serve o beta-HCG? Que existe o beta-HCG quantitativo e o qualitativo, que é o negativo positivo. Para que serve o quantitativo? Tá? Isso nesse capítulo do Zugaib, onde é que ele vai acompanhar quais são as doenças, né? Gravidez ectópica, ameaça de aborto, gestação molar. Então, isso daí vocês têm que saber. Eu falei também do cálcio, então é importante vocês saberem a parte do cálcio, tá? Se vai fazer, quais são todas hoje, todas as questões, se fazer reposição, para que serve o cálcio. E falei também, bom, essa função aqui da progesterona, tá? Essa parte do lugar deixa bem claro, tem uma parte bem, como é? Tem um quadrinho lá no Zugaib que tem essa função da progesterona. E outra parte que eu acho bem interessante da aula, que vocês têm que ter a ideia, é a parte do pâncreas, tá? Porque vocês, entendendo isso daqui, vocês vão ter uma ideia clara na aula de diabetes gestacional, ok? Então, isso daqui vocês têm que aprender. A outra parte desse tanto de hormônio, saber o nome deles todos, onde é produzido, o que eu vejo de prova de concurso não é isso. É mais beta-HCG, progesterona, cisticercoblast, onde é produzida a progesterona, qual é a forma, isso daí é importante vocês saberem. Ok? E a parte relacionada à diabetes também é importante.